E aí, pessoal da Conecta Mais, Música e Mercado, eu espero que todos estejam bem e principalmente acompanhando e aproveitando todos os conteúdos, webinars, painéis que estão rolando por aqui. Eu também estou assistindo um monte, eu sei, um monte de assunto. Eu vim jogar mais um assunto para a gente pensar em cima, para poder contribuir um pouco com a nossa comunidade musical. Quero falar hoje sobre a assessoria de imprensa para bandas e para músicos, né? Mas antes disso, eu preciso me apresentar. Meu nome é Isis Correia, eu sou jornalista e sou cofundadora da agência 1 a 1. A agência 1 a 1 é uma agência especializada em comunicação para bandas. Em 2021, nós vamos para o nosso 7º ano, sobrevivemos a 2020, mas a gente sabe que a música é uma sobrevivência sempre, né? Então, esses eventos como a Conecta são importantes justamente para a gente trocar ideia e cada vez mais saber, né? O tal do it yourself, faça você mesmo, isso não é de hoje, mas hoje fica cada vez mais explícito, né? A gente ter ferramentas para poder fazer um pouco por nós também o trabalho. Bom, a agência 1 a 1, ela atende majoritariamente bandas de rock e de heavy metal, né? Entre os nossos clientes, a gente atende o Sepultura, que é uma da maior banda de heavy metal, né, do Brasil no mundo. O Crisium, também, para quem não conhece, é uma potência brasileira do rock pesado, do rock extremo, né, em vários lugares, em vários países, né, há muitos anos já, quase 3 décadas, e a gente faz a assessoria de comunicação para eles. Mas pensando no mercado musical, a gente sabe que a expertise dessas bandas pode contribuir com bandas de todos os cenários, de todos os meios, e é isso que eu vim falar um pouquinho com vocês hoje. Um pouquinho mais aí das minhas credenciais, né? Eu fui repórter por 14 anos na imprensa tradicional, e desde esse tempo que a agência 1 a 1 existe, é quando eu tive um estalo de que o músico, as bandas, precisavam de um serviço customizado para essa divulgação, para isso chegar da forma correta lá do outro lado, né? O outro lado que eu estive aí há tantos anos. Eu sabia que tinha essa deficiência, né? De chegar uma comunicação bem assertiva, bem acertada para o repórter, para o jornalista, que recebe muita coisa por dia, né? Muita coisa mesmo, são vários e-mails. E é legal a gente ter esse serviço quando a gente puder, né, de comunicação profissional, para ajudar a gente aí a deslanchar e desmistificar e, enfim, conseguir resultados aí legais do outro lado, né? O assessoria de imprensa é o primeiro serviço que os músicos buscam. Eu arriscaria dizer isso. Fora, obviamente, o estúdio, a gravação, que estão diretamente ligados ao produto final, que é a canção, que é o disco, a assessoria de imprensa, por esses anos que eu tenho observado, tem sido o serviço de entrada, né? O que mais chama a atenção das pessoas, o que mais elas requisitam quando elas pensam em profissionalizar e dar esses passos aí adiante, além música, né? Mais até do que social media. A gente sabe que não tem mais como viver sem Instagram, Facebook, YouTube, e seja mais lá o que vai vir por aí, os TikToks da vida, né? O social media, ele até dá um pouco de espaço para nós próprios, né? Estou me colocando aqui no papel de artista, de músico, nós mesmos acabamos fazendo aí, muitas vezes, o trabalho de social media nas nossas redes, o que não dispensa termos um profissional cuidando disso também, que vai ter uma visão estratégica e bastante diferente da nossa, enquanto usuários finais ali da rede, né? Bom, estou me estendendo bastante. Eu vou compartilhar uma tela aqui com vocês. É outra coisa que a gente tem falado muito agora na pandemia, né? Compartilhar uma tela. Então, quero fazer isso com vocês aqui também para acompanhar esse conteúdo. Vamos lá. Pois é, esse é o tema que eu proponho para a gente pensar junto e que eu espero trazer alguns insights, né? Assessoria de imprensa para músicos, o que todo mundo devia saber
ao contratar uma. Separei aqui alguns tópicos e deixo aí espalhado pela tela os meus endereços, onde a gente pode trocar mais ideia depois que acabar aqui a apresentação. Pois é, a primeira coisa que acontece quando um músico procura assessoria de imprensa é confundir imprensa com publicidade e propaganda. E não é isso, justamente porque a assessoria de imprensa trabalha muito forte para conseguir alguns pontos aí de forma espontaneamente. Eu destaquei no slide, né? Relevância, boa reputação, reconhecimento, possibilidade de negócios e novos admiradores. A publicidade também faz um trabalho para conseguir tudo isso, mas não é de forma espontânea. E aí a gente se pergunta, mas ué, por que eu vou gastar então com assessoria de imprensa se eu posso logo pagar uma peça publicitária? É que com assessoria de imprensa a gente ganha nessa parte da reputação, né? Eu destaco a boa reputação e porque a gente sabe que a publicidade foi uma peça paga. Eu paguei para falarem bem de mim. E a assessoria de imprensa vai cavar espaços para que a gente consiga ser bem falado de uma forma espontânea, para que um jornalista realmente se interesse pelo nosso material e queira noticiar aquilo com imparcialidade. Isso a gente não consegue na publicidade. A publicidade não é imparcial, é uma coisa que eu paguei e que eu criei para ter aquele espaço de divulgação. Né? As duas coisas são peças de divulgação, assessoria de imprensa, citei mais ali no meu prólogo o social media e a publicidade, né? São todas peças de divulgação, mas a assessoria de imprensa tem essas peculiaridades, mas é a primeira coisa que as pessoas acabam não entendendo, né? Essa diferença de fazer uma propaganda e fazer assessoria de imprensa. Segundo item, muito além do jornal, vamos pensar aí na nova imprensa. Né? Não dá mais para pensar na imprensa de forma limitada. O que eu quero dizer com isso? A imprensa não é mais só o jornal, não é mais só o rádio, não é mais só a revista, né? E isso já há décadas. Né? A gente tem aí a internet e acredito que 15 anos aí já nas nossas vidas, as redes sociais, os web rádios e essa nova imprensa, né? No circuito da comunicação, dos estudiosos da comunicação, eles levantam que a imprensa cruzou os braços em 95, né? Que foi quando a internet chegou no Brasil. Então já faz muito tempo que a gente tem que pensar a divulgação, né, os meios de comunicação, como coisas além do que a gente estava acostumado. Quando eu digo além, lógico, estou falando das gerações de 30 anos de idade para o alto, né? As gerações mais novas não estão tendo que lidar tanto com esse dilema, né? Embora que no dia a dia eu sinta que mesmo os mais jovens têm essa ambição de aparecer nos grandes, hoje, portais, né? De notícia e mesmo nos veículos aí que estão sobrevivendo, os maiores, né? Mas é muito difícil a gente conseguir uma inserção nos meios de comunicação mais tradicionais. Isso porque muito devido também à pandemia, nós tivemos a falência do que a gente chamava, ou do que é, né, os cadernos de cultura, os cadernos de música. Né? Hoje a gente tenta vender uma pauta, como se fala no jargão jornalístico, né? Negociar um assunto, uma pauta de um artista, de um lançamento, de um clipe, com o jornal, e a resposta que a gente tem é que está reduzidíssimo esse espaço nos jornais. A pandemia simplesmente fechou muitos cadernos de cultura, né, que estão dando toda a atenção para o noticiário do cotidiano, para o noticiário de política, de saúde. Então, mais do que nunca, a gente tem que entender as redes sociais como nossos aliados. E a figura do influencer, né, que apareceu com as redes sociais, que tem muitas vezes um número de seguidores, uma plataforma de gente para falar maior do que os jornais convencionais. A gente não pode descartar a importância dessas pessoas
de alguns arrobas, né? Como a gente conhece, né? Não pode descartar a importância deles para conversar com o nosso público. Eles são uma espécie de nova imprensa, também escrevendo textos, fazendo vídeos, falando do nosso trabalho para uma comunidade muito importante. E mesmo quando essa comunidade é menor, é o tal do micro-influencer, e a gente tem que entender todos nós como micro-influencers, falando só para nossa rede familiar, para nossa rede de amigos, todos nós temos esse papel de comunicar as coisas, né? Não se pode deixar para trás nenhum desses agentes para nos divulgar. Terceiro, o mito, né? Quando alguém contrata uma assessoria de imprensa, é pensar que a carreira vai decolar só porque agora tem uma assessoria de imprensa, mas não vai substituir um trabalho duro e muito menos uma música boa. Quer dizer, a assessoria não vai mascarar um trabalho ruim. É isso que eu quis dizer em palavras mais bonitas aí no título dessa parte da apresentação, né? Não adianta a gente ter um material meia boca, um material feito rápido, enfim, com diversos tipos de problemas que a gente pode apontar, porque é a música boa que vai ser o teu produto, né? O que você precisa noticiar? Essa tua música. E não tem como fazer a divulgação de uma música razoável ou ruim, porque quando chegar no jornalista, simplesmente o teu trabalho de comunicação, de assessoria vai por água abaixo, que ele não vai dar cara a tapa para publicar uma coisa que não é bacana, né? Sempre vai passar pelo crivo do ouvido antes de passar pelo crivo ou da escrita ou de gravar um vídeo, conceder uma entrevista, né? Sempre a música tem que estar boa. Esse é o básico, né? Que o artista precisa fazer. Então, a assessoria ela não vai substituir isso. Quando eu digo também trabalho duro, é que a assessoria é só uma parte do serviço, né? A gente tem uma cadeia aí enorme para ajudar a música a nascer e a acontecer, que são os produtores, engenheiros de som, quem já descolou shows, a iluminação, o booker, né? Muita gente trabalhando em prol de uma música. E quando a gente ainda não tem esse ambiente completo, ainda é um artista que está começando, ou midstream, né? De médio porte, a gente mesmo está fazendo esse trabalho duro, né? Que é subindo conteúdos na rede social e fazendo também a própria assessoria, porque não é impossível fazer a própria assessoria, né? Hoje, com boa vontade e com o hábito de ler, que muita gente perdeu mesmo, né? Mas, enfim, tentem voltar aí com o hábito de ler, ou quem não tem, ter isso, né, no seu dia a dia, porque é muito fácil, você vai ver, eu toco samba, vamos ver quais são os veículos que estão falando de samba, quem são os jornalistas, isso com o Google é muito fácil, né? Você vai ver os jornalistas, os colunistas que estão dando espaço para o samba, que estão dando espaço para as cantoras, né, para as mulheres, para a MPB, vai anotar isso na tua agenda, no teu Excel, em algum lugar aí que você se organiza, e vai ter muito fácil o e-mail, os contatos dessa pessoa para tentar aí conversar, emplacar o teu trabalho. É claro que o jornalista falando com outro jornalista, eles se entendem melhor, assim como o músico vai saber falar muito melhor com o produtor, né? Vai ter muito mais patentes para poder falar, o jornalista sabe falar melhor com outro jornalista, entende melhor também quando um assunto é importante, quando ele não é tão importante, e por aí vai. Né? Vamos lá para o quarto mito, o quarto problema, quando alguém contrata uma assessoria de imprensa e a gente empaca nisso aqui. Não ter notícia é um problema em si, né? Porque nem tudo que a gente faz, do ponto de vista da imprensa, é uma notícia. A gente sabe que a gente faz uma música e ela é muito querida por nós. Mas será que, do ponto de vista da imprensa, ela em si é uma notícia? Será que não tem uma notícia dentro dessa música que seja mais bacana eu trabalhar? De repente,
a minha música está falando, acabei de lançar uma música que está falando das questões raciais, né? Levantando essa discussão. E, poxa, hoje isso está na pauta do dia, como o jornalista de redação vai chamar. Né? Eu estou procurando, ele lá na redação, ele está procurando saídas para abordar esses temas, para sair do factual, né? O que tem de interessante? Poxa, o artista tal fez uma música levantando tal tema. Poxa, pandemia, pronto. Pandemia é o assunto que está em voga. E se a gente tira aí faz uma música, tem um trabalho, tô falando de isolamento social, pô, é hora de eu tentar ir cavar um espaço na imprensa para falar do meu trabalho. Então, nem sempre a música sozinha, ela é a notícia, porque eu não sei se eu estou certa e deve ter algum webinar aí que vai responder isso para a gente, mas parece que mundialmente o Spotify sobem 40 mil músicas por dia no mundo, no Spotify. Então, a música em si, ela praticamente já não é a notícia, né? Um clipe, ele já não é uma notícia, ele é uma obrigação, né? É a entrega do nosso trabalho. Fazer uma música, fazer um clipe é uma obrigação nossa. Então, a gente tem que extrair notícias colaterais de tudo isso, né? Mas, de novo, o que eu falei agora há pouco, tudo que a gente faz é muito importante, né? Mas para o nosso universo. Às vezes a gente vai fazer uma live, né? Fulano hoje estará numa live. Poxa, talvez isso não seja uma notícia para uma comunidade maior. E pensando estrategicamente, eu posso queimar até o filme de ficar mandando essas notas muito rasas para a imprensa, né? É legal ter uma relação mais robusta com a imprensa, que talvez um dia uma live seja notícia, mas se a gente está começando, a gente precisa sempre pensar de uma maneira muito estratégica, né? Porque nesse minuto que a gente está aqui conversando, um jornalista está recebendo 40 e-mails. É muita coisa, né? E o assessor de imprensa, ele vai trabalhar como um curador desses conteúdos que vão ser importantes para o jornalista, porque desses 40 e-mails, é certeza que 30 vão para a lixeira e não vão se transformar em matéria, em nota, em coisa nenhuma, né? O assessor de imprensa, ele também, mais do que o trabalho de escrever um release, o nosso trabalho é muito do contato com o repórter, né? Muito do trocar ideia, e isso leva tempo. Nessas relações humanas, elas não são feitas do dia para a noite, e isso tem tudo a ver com o que eu vou falar agora, que a pressa é inimiga da comunicação. Né? O tempo é tudo para assessoria de imprensa e não tem resultado instantâneo. Às vezes uma banda, um artista contrata uma assessoria de imprensa e um mês ele quer o resultado que ele nunca nem tentou em anos, né? Não tem como. Inclusive, não tem como trabalhar com resultados e muito sólidos, né? Quando se fala em contratar uma assessoria de imprensa. Aí a gente arregala o olho, né? Mas como é que eu vou jogar dinheiro numa coisa que não tem resultado sólido? Não é bem, não é uma metáfora, né? Não ter, é porque é um trabalho imaterial, assim como a música, a sua imagem, o seu nome, ele nem sempre vai sair num jornal publicado, mas ele vai estar correndo no circuito ali dos jornalistas para quando for a hora, tiver tudo maduro, ele vai lembrar, putz, tem aquele artista que eu conversei tal dia, né, que tal dia me falou que fazia tal e tal trabalho. Vou chamar ele para uma entrevista, para dar um depoimento em uma determinada matéria. Então, não adianta ter pressa, né? A gente tem que fazer esse trabalho humano, mais do que nunca é ter paciência para cavar esse contato, né? E mais do que nunca, essas relações humanas, elas precisam acontecer, né? Porque mesmo com a rede social sendo uma realidade, estando no nosso dia a dia, quem faz a rede social são pessoas, né? A gente precisa ter esse lado concorrendo com os robôs, digamos assim.
Pois é, e vindo a cabo aí do que eu acabo de falar, né? O trago resultado em 7 dias, poxa, como se hoje eu tivesse aí no papel de músico, eu já ia desconfiar desse discurso se um assessor de imprensa me diz que vai trazer os resultados X e Y, né, para o trabalho de assessoria de imprensa. Isso não tem como acontecer, porque nós, como assessores, a gente não tem o poder de decisão da porta da redação para dentro, né? A gente consegue negociar da porta da redação para fora. Dali para dentro é com o repórter, é com o editor do caderno de cultura, com o colunista que fala de música, né? Com o resenhista que ouve os discos e comenta sobre eles, né? Então não tem como trazer um resultado rápido, como eu já falei no slide anterior, e muito menos confiar nesse discurso do trago resultados em 7 dias aí, fazendo uma brincadeira com os nossos queridos posts e as mandingas, né? Do trago seu amor em 7 dias. Isso é difícil acontecer, né? Se o músico me aborda e fala, pô, eu quero um trabalho de um mês. Ok, a gente trabalha um mês com a imprensa, mas a gente vai ter o resultado de um mês. E ele não vai ser tão satisfatório quanto um trabalho mais perene, né? E a título de curiosidade, a gente conversa com muitas gravadoras, a maioria retorna para a gente que um lançamento de um disco ele precisa acontecer no mínimo 6 meses antes, né? O pré-lançamento, perdão, o pré-lançamento de um disco precisa ser pensado 6 meses antes, né? O lançamento ele não é o fim do trabalho, o lançamento ele é o começo do trabalho, né? É daí que tudo vai começar a destrinchar e acontecer, né? O pós-lançamento ele é super importante. E aí entra muito o assessor, né? Porque ele divulga o teu lançamento e trabalha esse pós, seja um single, que aí também vou deixar a dica aqui, que você trabalhe pelo menos 3 meses um single e o álbum 6 meses. E quanto mais você trabalhar um material, esses números que eu trago, eles não são fórmulas, não tem fórmula, né? É o mínimo que a gente faz do acerto e erro, né? E que todo mundo já fez em cadeia e já utilizou desses prazos, né? Mas a gente pode trabalhar com menos, já disse, vai ter o resultado de menos, e trabalhar com mais. Com mais é sempre melhor, porque às vezes também a gente não tem um lançamento propriamente dito, tem um trabalho que ficou para trás, ficou na gaveta. Então quer dizer que para alguém ele é uma novidade. Então a gente sempre tem como usar da criatividade para trabalhar isso na imprensa, trazer isso como uma novidade para os novos fãs. Sempre vamos ser novos fãs, sempre vamos ser inédito, né, para a Unhem. E é isso, gente. Eu quero deixar aqui os meus contatos. Se vocês quiserem continuar essa conversa, né? Eu estou no @agência1a1 no Instagram, no meu e-mail, agência1a1.com.br, que é o site da Agência 1 a 1, onde tem conteúdos também de blog, de music business, principalmente de comunicação. Parei aqui de dividir a tela com vocês. Gostei muito de trazer esse assunto, né? Porque eu sempre lembro isso mesmo, né? A assessoria de imprensa me parece ser o ponto de entrada do músico quando ele decide por essa profissionalização, às vezes uma guinada na carreira, né? Sempre sentar com um assessor de imprensa e entender o que é esse trabalho é importante para a gente não contratar algo que não esteja ainda dentro do nosso plano ou vir com essa ânsia, né? Essa fome de resultados que não vamos conseguir tão cedo, de repente, e é isso, né? A gente pode continuar conversando aí pelas redes, nosso contato não termina por aqui. Foi um prazer estar aqui com a Conecta, com a Música e Mercado. Agradeço muito de terem considerado a minha participação e a gente se vê aí no mundo da música. Até a próxima!